que ponto chegamos? Eu acho interessante também fazer algumas considerações laterais sobre essa tentativa de golpe de Estado lá na Bolívia. Para variar, assim que soube da notícia, como nós vimos, o Lula da Silva, né, esse grande estadista, ele foi às redes sociais transbordar hipocrisia. Disse o petista, aspas, reafirmou, na verdade, sou um grande amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão. Bom, disse o fundador do Foro de São Paulo, adulador de tiranos socialistas e garoto propaganda de ditaduras. Lula é amigo, companheiro e aliado de Díaz-Canel em Cuba, de Daniel Ortega na Nicarágua e de Nicolás Maduro na Venezuela. Manchete da Folha de São Paulo, julho de 2019. Venezuela usa esquadrões da morte e tortura contra opositores, diz ONU. Bom, aqui segundo o relatório das Nações Unidas, entre janeiro de 2018 e maio de 2019, houve 80 mortes em protestos contra o governo venezuelano, além de 9.600 mortes violentas por, aspas, resistência à autoridade, que é a classificação predileta dos grupos de extermínio a serviço do chavismo. E como que o Lula da Silva trata esse governo assassino? Recebendo seu presidente ditador com tapete vermelho, se referindo a ele pessoalmente como um companheiro e, pior, praticando negacionismo humanitário ao afirmar que essa ditadura sanguinária, que trouxe morte para milhares e que trouxe miséria para milhões, não passa de uma narrativa de autoritarismo. Bom, em qual Lula nós devemos acreditar? No Lula que se intitula a viva alma mais honesta do Brasil e que se diz um amante da democracia, ou no Lula que protege e financia com dinheiro público brasileiro os seus ditadores de estimação na América Latina? Enfim, cada um acredita no que quiser. Inclusive, tem gente que até hoje acredita que houve tentativas, no plural, de golpe de Estado no Brasil em 2022 e 2023. Em 2022, segundo o ex-comandante do Exército, que é testemunha-chave da Polícia Federal nesse inquérito, o ex-presidente teria consultado militares sobre, aspas, hipóteses de utilização de institutos jurídicos como a GLO, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral. Aparentemente, o ex-presidente foi desaconselhado, ele foi dissuadido a seguir esse curso. Ficou em silêncio por semanas, viajou para o exterior e foi hospitalizado nos primeiros dias daquele ano. Já em 2023, e aqui a gente está tratando da segunda suposta tentativa de golpe, em 8 de janeiro, algumas centenas de manifestantes invadiram os prédios dos três poderes e um punhado deles cometeu atos deploráveis de vandalismo. Mas é importante pontuar que os manifestantes estavam desarmados, desarticulados e sem nenhum apoio militar, institucional ou mesmo popular. Essencialmente, era uma reunião de exaltados muito insatisfeitos com a condução do processo eleitoral. Mas o ponto é que, em ambos esses casos, a conduta dos indivíduos não se enquadra nos tipos penais dos crimes contra a democracia. Isso porque a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito exigem necessariamente o emprego de violência ou o emprego de grave ameaça. Se ninguém foi coagido fisicamente, se ninguém foi coagido moralmente, se ninguém foi forçado a absolutamente nada, não há que se falar em golpe ou em subversão da ordem constitucional. E essa narrativa do golpe à brasileira, ela fica ainda mais evidente diante do contraste com a realidade boliviana. Aqui, na verdade, nesse novo caso, claramente houve coação. Ou seja, houve um grave constrangimento por meio de violência, por meio de ameaça, para que a autoridade política agisse em desacordo com a sua própria vontade. Aparentemente, o presidente boliviano não cedeu a essa tremenda pressão. E eu digo tremenda pressão porque, ao contrário do golpe à brasileira, protagonizado por idosos, cantando o hino nacional e rezando o Pai Nosso, o golpe à boliviana tinha apoio de autoridades e de setores das Forças Armadas e recorreu à força militar para coagir, para constranger o poder executivo. Dizer que houve tentativa de golpe de Estado aqui no país é o mesmo que afirmar que o que nós vimos hoje na Bolívia e o que nós vimos no 8 de janeiro lá em Brasília são a mesma coisa.